Olha eu aqui de novo, o mendigo dos votos, mas dessa vez começo agradecendo muito vocês. O podcast do Sexto Round foi da última posição na categoria videocast do IBEST, né, para a terceira posição em 3 dias de campanha, né? Ontem estávamos em 18º, hoje estamos no top 3. Muitíssimo obrigado. E quero aproveitar a oportunidade para dar uma força para o meu xará Renato Money Moicano, que está disputando a muito complicada categoria atleta influenciador, competindo com Marta, Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, Gabriel Medina, mas ele é o lutador de MMA mais bem ranqueado, está na frente do Poatan, do Charles do Bronx, do próprio Anderson Silva. Moicano chegou recentemente, tomou de assalto o nosso nicho, é o atleta mais carismático que apareceu aqui para trocar com a gente, para entreter o público, então faço o M com extrema tranquilidade e deixa um votinho pro Moicano, o link tá no comentário fixado, o primeiro link abaixo, e deixa um votinho também pro podcast do Sexto Round, é o segundo link abaixo, leva 3 segundos para votar em cada uma das opções, que assim a gente passa de fase o quanto antes no top 20 e eu paro de encher o seu saco aqui no começo dos vídeos, beleza? Vamos pra resenha. Quem acompanha o Instagram do Sexto Round escutou na semana passada que o pay-per-view de setembro não será mais no México, muito menos no dia 13, por 2 motivos. Em primeiro lugar, a Arena Guadalajara, que será a arena mais tecnológica e moderna do México, não ficará pronta a tempo. As obras atrasaram e muito, faltou mão de obra e a situação ficou mais complexa do que inicialmente previsto. Para vocês terem uma ideia, era para tudo estar pronto até setembro de 2024, não estará em setembro de 2025. Dizem que hoje está na casa de 90%. E esse problema não afetou apenas a UFC, que tinha reserva desde o começo do ano. Estrelas como Katy Perry e até o nosso Roberto Carlos tiveram que cancelar reservas por lá. Mas beleza, então é só fazer em outro lugar. O UFC Noche, o pay-per-view mexicano em 2024, foi na Esfera, em Las Vegas. Sim, o evento com a temática mexicano foi transferido de fato para San Antonio, no Texas, na exata mesma data. Até porque San Antonio não fica muito longe da fronteira com o México e tem 66% da população de origem hispânica ou latina. O pulo do gato é que esse evento não será mais um pay-per-view, foi relegado para Fight Night. Mas por que, se setembro vai precisar de um pay-per-view de todo modo? Porque na exata mesma data, 13 de setembro, o ministro dos esportes da Arábia Saudita, o tal do Sheikh Al-Turki, vai mandar a super luta de boxe Canelo Álvares versus Terence Crawford, talvez a mais importante da última década. São 2 caras que foram número 1 peso por peso, um campeão mundial em 4 categorias de peso e o outro em 3 categorias de peso, sendo invicto. E o Al-Turki fez questão de ser no dia 13 de setembro, porque é no fim de semana que antecede o dia da independência mexicana e é uma forma de homenagear Canelo Álvares, atleta número 1 do país. Não sei se por isso o conflito de datas e a concorrência direta com o UFC, ou se por algum outro motivo, mas o Dana White não será mais o promotor dessa luta de boxe. Para quem não lembra, o Dana White e o Sheikh Al-Turki lançaram juntos uma nova promoção de boxe e o CEO do UFC tocaria ali o dia a dia. Não mais. Pelo visto, os caras já se bicaram antes da primeira luta e Dana White picou mula. O lance é que não faria o mínimo sentido oferecer um pay-per-view para o público mexicano no mesmo dia da luta do Canelo. O México não tem qualquer campeão no MMA hoje e mesmo que tivesse, a modalidade não é tão popular por lá quanto o boxe. A derrota do UFC nesse enfrentamento seria acachapante, ainda que forçassem todas as barras possíveis. E quais seriam essas barras forçadas? Volkanovski versus Pantera 2 e o Brandon Moreno enfrentando o vencedor de Pantoja versus Kai Kara-France. 2 mexicanos disputando os cinturões. O meu ponto é que agora, justamente por não precisar forçar essa barra, né, o pay-per-view de setembro não tem mais a temática mexicana, o peso-pena pode seguir o seu curso natural. E o curso natural começa por Volkanovski enfrentando o adversário mais condizente, que não venha de 2 derrotas por interrupções nas últimas 3 lutas e que já não tenha sido espancado por ele. O problema agora é que já foi feito todo um matchmaking, toda uma cama para acomodar o cenário em que Volkanovski enfrentaria o Pantera. Então vão ter que recalcular a rota. Por exemplo, tinham alinhado o Movsar Evloev versus Aaron Pico para o Fight Night em Abu Dhabi, dia 26 de julho. E também, como adiantei aqui no canal, propuseram Diego Lopes versus Jean Silva para o UFC 318, né? Luta co-principal de Max Holloway versus Dustin Poirier 3, dia 19 de julho, uma semana antes. Só que essa luta não foi assinada, não foi fechada. Ainda assim,
São 2 casamentos que abririam espaço para Volkanovski versus Pantera 2. Só que agora o evento mexicano é Fight Night, não vai ter disputa por cinturão. E Pantera segue sendo requisitado lá. Aí já passa a fazer todo o sentido do mundo que o Pantera enfrente o Diego Lopes na luta principal do Fight Night. São 2 caras muito fortes naquele mercado que ainda por cima são tretados. Rola aí um estranhamento entre as equipes. Ao mesmo tempo, nasce um enigma. Qual vai ser o par do Volkanovski se botam o Pantera no Texas e o Evloev enfrenta o Aaron Pico? Só notem que o UFC ainda não anunciou Pico versus Evloev oficialmente. Pode ser que voltem atrás nessa. Nos últimos dias, o Jean Silva disse aqui no seu canal do YouTube que acertou luta e já tinha até começado a treinar para o adversário. Confesso que não consegui cravar quem é, mas a minha suspeita recaía forte sobre o inglês Arnold Allen. Pelo sim, pelo não sei se vai ser mais possível levar o Jean Silva para o UFC 318, porque fecharam Patrício Pitbull versus Dan Ige como a 12ª luta desse mesmo card. Entre parênteses, o Patrício já terá completado 38 anos. É tudo ou nada para ele. Ofereceram o 4º do ranking na primeira luta, agora estão oferecendo o 14º. Patrício precisa vencer para não ficar avulso no UFC. O Ige, pelo menos, tem biotipo parecido e jogo mais ou menos similar também. Pro Jean, então, sobrariam esses: o Allen, o Brian Ortega, Liron Murphy e o Josh Emmett. Ou um dos dois, caso Pico versus Evloev seja realmente desfeito. Aliás, parabéns pro Jean, que tá jogando bem, né? Fazendo bem a dança da atenção. Esse clima de mistério sobre a próxima luta que ele deixa nas lives, nas entrevistas e no próprio canal do YouTube tá interessante de acompanhar. Existe também a possibilidade do campeão, Volkanovski, esperar sentado até aparecer alguém indiscutível. Ele não gosta, quer ficar ativo, mas a essa altura do campeonato, as lutas precisam ter um certo significado, com um tempo de promoção e um par de dança bacana. Vale notar que não teremos pay-per-view na Austrália em 2025. O card em Perth vai ser Fight Night. O mais importante é que fatores externos à não conclusão da arena em Guadalajara e a luta do Canelo Alves vão evitar uma verdadeira blasfêmia no UFC, que era o title shot pro Pantera por critérios 100% comerciais. Nem comerciais, porque ele não é tão popular assim. Seria meio que um investimento no mercado local. Eu, Renato, se tivesse a caneta, faria Volkanovski contra Evloev, Diego Lopes e Jean Silva, Pantera, Arnold Allen e Aaron Pico estreando contra o 9º do ranking, Aljamain Sterling. Tá bom demais. Ele nem campeão era no Bellator, era um desafiante. Confesso que embarquei, gostei muito da ideia de Jean e Diego Lopes. Seria um co-main-event fantástico para Holloway e Poirier 3. Só que agora não rola mais. O Diego vai ser necessário no UFC Noche e não tá com cara que o Jean espera sentado até 13 de setembro. Então a minha suspeita é que o enigma será resolvido da seguinte forma. Ainda teremos Pico contra Evloev em Abu Dhabi, o Diego Lopes pegando Pantera como afago ao mercado mexicano, Jean Silva contra um top 10, não sei se o Arnold Allen talvez tenha acontecido alguma coisa aí que não descobri, e o campeão vai esperar mais um pouco. Mas claro, essa é apenas a minha leitura da situação, os meus 2 centavos, como você resolveria a situação do peso pena. Quais são as lutas que casam melhor, entretêm mais o público, né? Dê uma de matchmaker no comentário aqui embaixo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muita gente com o algoritmo do YouTube. Vai lá no IBEST, pô, larga um votinho no Money Moicano, larga um votinho aqui no podcast do 6 Round também, dura 3 segundos fazer isso, é só clicar no comentário fixado abaixo, já ajuda bastante. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Brasil versus França, Caio Borralho contra Nassourdine Imavov em Paris, ou Malhadinho versus Cyril Gane. O que vai acontecer? Clica no link aqui do lado para descobrir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.